do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra os hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, fica firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança, súplica por todos os santos. E por mim, para que seja dada, não abrir a minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeia, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Não pode ser. Glória a Deus. Eu quero dizer para os irmãos que estou alegre, né? No Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A Bíblia diz que o salmista Davi tinha alegria de estar na casa do Senhor. Sabemos que quando essa alegria sai do coração do homem, é porque outra alegria já penetrou, que não é a alegria do Espírito Santo. Por quê? Porque o servo de Deus, o desejo do servo de Deus é estar na casa do Senhor, ouvir a palavra do Senhor. E aqui a Bíblia diz sobre a armadura de Deus, né? Quantos falam assim, para nós nos fortalecer nós temos que jejuar, temos que ir ao monte? Não, a Bíblia ensina para nós termos a armadura de Deus, nós temos que fazer o quê? Nos alimentar da palavra. Assim como o nosso corpo se alimenta para poder se fortalecer, se alimenta do alimento cotidiano, assim a nossa vida espiritual. Nós temos que nos alimentar de quê? É da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos muda, irmão, que nos transforma. Por quê? Porque a nossa natureza é pecaminosa. Ela vem do mundo cheia de bagagem, né? Então, quando nós viemos para a casa do Senhor, aí começa o quê? A luta da carne com o Espírito. E aí o que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que nós devemos deixar a carne e começar a buscar as coisas que estão do alto. A Bíblia fala o quê? Revestidos de toda a armadura de Deus. Aleluia! Para que possais estar firme contra a astuta e cilada do diabo. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Como já foi falado, a nossa luta não é contra o nosso irmão, não é contra o vizinho, mas a nossa luta é contra as hostes espirituais. Essa é que é a nossa luta. Porque a Bíblia diz para nós vencer, irmão, nós temos que estar em quê? Na palavra de Deus. Nós temos que viver a palavra. A Bíblia diz, medita na palavra de noite, né? E quantas das vezes nós não meditamos? É através dela que nós vamos ter vida eterna. Por quê? É dela que testifica do Senhor. É dela que aprendemos como deve um cristão agir. Por quê? Porque muitas das vezes só ensina na igreja. O povo vem para a igreja, né? Atrás de bênção material. Mas a Bíblia fala o quê? Buscai primeiro o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Mas o povo não. Faz o contrário. Coloca uma faixa na igreja escrito campanha da prosperidade. Mas a Bíblia diz, irmão, que a minha casa será chamada casa de oração. Ela é onde o povo entra. Ele busca primeiro o reino de Deus. E as demais coisas o Senhor acrescenta. Porque nós vemos na Bíblia que nem todos passaram pelo mesmo problema. Davi passou por um problema, Samuel foi o profeta Samuel, né? O apóstolo Paulo, cada um tinha o seu ministério com o Senhor. Então,
mistério impossível, irmão. Sabe por quê? Porque ninguém pode determinar o tempo da vitória. Porque a Bíblia diz que debaixo do sol há um propósito para todas as coisas. Há um tempo para todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz: há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de chorar, há tempo de rir. Tudo tem o seu tempo. E mais o homem, ele quer fazer que aquele tempo aconteça antes da hora do Senhor. Mas é impossível, porque tudo está na mão do Senhor. O segredo da vitória não é campanha, não é você orar 7 vezes, 20 vezes. O segredo da vitória é estar nos pés do Senhor. Porque a Bíblia diz que quando nós estamos com Jesus, a luta já é vitória. Nós já somos mais do que vitorioso. O que acontece é que nós temos que esperar o quê? A hora da vitória. E quando não quer esperar e quer apressar, aí não acontece. Aí sabe o que acontece? Eles começam a esfriar. Por quê? Porque não foi propósito de Deus, foi propósito de homem. Homem, ele faz de tudo hoje em dia para poder encher a igreja. A Bíblia não ensina isso, irmão. A Bíblia ensina que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Jesus não prometeu riqueza nenhuma para ninguém. Se Ele quiser, Ele dá. Mas a finalidade do Senhor é salvar nossa alma e nos levar para o céu. Mas quando só querem a mão do Senhor. E a Bíblia ensina aqui que nós temos que ter a armadura de Deus para quê? Para que nós não venhamos nos perder quando nós vamos na casa lotérica, né, pagar alguma conta. Nós vemos lá tanta gente, né, apostando para poder ficar rico, fazendo o seu jogo. Aí eu fico olhando assim, mas o povo não quer saber de Jesus. Eles só querem saber de Jesus para essa vida aqui na terra. Mas para morar no céu ninguém quer obedecer. Só querem riqueza, só querem os prazeres do mundo, só querem as coisas do mundo. E esquece do Senhor, né? Agora vem final de ano, aí a casa lotérica eles inventa logo algo. O mundo, ele vive em distração. E a Bíblia ensina que o cristão, ele deve andar percebido, não desapercebido. O cristão não deve cobiçar as coisas do mundo. Porque a Bíblia nos ensina que nós somos o quê? Cidadão do céu. E o cidadão do céu não se embaraça com as coisas desse mundo. A Bíblia diz que nós não devemos andar, irmão, preocupado com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Então o que nós temos aqui fala assim: revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astúcia e cilada do diabo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firme. Como nós devemos resistir o dia mau? É orando, é vigiando, é buscando ao Senhor, porque o mundo já no maligno, né? Quantos não querem mais saber de ouvir a palavra do Senhor? Quantas igrejas nós entramos, é só louvor, é show dentro da igreja, mas quando chega a palavra do Senhor, ninguém quer saber. Mas isso é bíblico, porque a Bíblia diz que no final do tempo haveria comichão no ouvido, porque o povo está enfadado de ouvir a voz do Senhor. Por quê? Porque as coisas do mundo, eles vieram do mundo, mas o mundo não saiu de dentro dele. Eles não são uma nova criatura, eles continuam uma velha criatura. Eles apenas mudaram o quê? De posição. O lugar em que eles frequentavam, mudaram. Mas a Bíblia ensina o que, irmão? Nós somos bem-aventurados. Por quê? Porque nós conhecemos a voz do bom pastor. E aqui diz assim: tomando sobre vós o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também
a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós não temos que nos envergonhar do Evangelho. Nós temos a palavra de Deus, ela é escudo para nós, né? É ela que testifica do Senhor, é ela que fala, que mostra o caminho de Deus a seguir. Mas quantas das vezes a palavra do Senhor é desprezada? Como? Porque o povo não prega a verdade, prega meia verdade, já não se prega mais em salvação, é bênção material. Por isso que o povo fica correndo de um lado para o outro, mas a Bíblia correndo atrás de bênção. Mas a Bíblia diz que nós não correremos atrás da bênção, mas a bênção nos alcançarão. Você não precisa correr atrás da bênção, você apenas precisa obedecer a palavra do Senhor. Por quê? Porque senão você não vai receber nada. Porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Quantas das vezes o povo sobe um monte, né, no sol quente, falando assim: eu vou lá receber. E a Bíblia fala: entra no quarto, fecha a porta, olha em secreto, e o Senhor vai te recompensar. A Bíblia fala no Salmo 121: elevo meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O salmista levou os olhos dele ao monte, mas ele sabia que o socorro dele não vinha do monte. Porque se fosse assim, irmão, o povo que sobe lá, esse povo ímpio, a Bíblia diz que Deus não se agrada de sacrifício, mas de obediência. Por isso que ele diz: é melhor obedecer do que sacrificar. E quantos não querem obedecer, só querem sacrificar, só por monte 7, 10 vezes, faz um sacrifício terrível, mas não obedece a palavra do Senhor, não entra pela porta estreita, não renuncia às coisas do mundo, anda, tudo que o mundo oferece, ele pega para si. Olhando para ele, nós não vemos diferença nenhuma, vendo apenas uma Bíblia na mão dele. Muitas das vezes eu fico olhando: Senhor, eu sei que Deus não vê como o homem vê, mas nós precisamos mudar, né? Por quê? Porque nós somos uma nova criatura. Muitos cristãos, nós já sabemos que é cristão no dia de domingo, quando passa aí na rua com a Bíblia na mão. Fora disso, não tem o brilho do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque são pessoas que não têm compromisso com Deus, eles têm compromisso com o mundo, eles não trazem a marca de Cristo, eles não trazem a marca do Evangelho do Senhor, eles não trazem renúncia, eles querem viver conforme o mundo. Antigamente, né, tinha doutrina, hoje em dia está tudo liberado. O cristão anda igual ímpio de qualquer maneira. Ah, Jesus só quer um coração. Não, meu irmão, a Bíblia diz que nós devemos ser santos em toda maneira de viver. Nós somos mulheres de Deus, e a mulher de Deus não pode andar igual uma mulher mundana aí na rua. Elas querem ser cristãs, mas estão andando igual as mulheres ímpias. Aí fala assim: mas o Senhor só quer o coração. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia fala que nós devemos usar veste decente. Nós temos que andar como mulheres santas, como mulheres a qual são dignas de não ser cobiçada. A Bíblia ensina isso. Então, irmão, que nós possamos, né, meditar na palavra do Senhor. Não se deixar levar pelos ventos de doutrina, pela essa palavra: não tem nada a ver. Mas são crentes vazios, são crentes frios, são crentes que não têm mais a crescência do Espírito Santo de Deus. São crentes que nós olhamos para ele e não vemos nada, porque a Bíblia diz que o Espírito testifica com o outro Espírito, e muitas das vezes o irmão passa perto do outro irmão, ele não dá paz. Sabe por quê? Porque ele não tem a paz do Senhor. Porque se ele tivesse
desobediente. Aleluia. Como pode começar um ministério em desobediência? Não existe isso, porque o pastor, ele tem que ser obediente à voz de Deus. E quanto às igrejas, nós vemos por aí, o que mais tem é a igreja. Mas quando não ensina a palavra do Senhor, cada um ensina do seu jeito, sabe para quê? Para atrair multidão. Mas Jesus ensina, é a palavra viva dele, é a santidade, é um caminho santo, é amando e perdoando, é olhando para Jesus, não é cobiçando as coisas. Tem inovação, se o ímpio tem, eu também quero ter melhor. Acontece que você não está com, Jesus não te chamou para você competir com o ímpio, Jesus te chamou para você pregar o evangelho, Jesus te chamou para você renunciar às coisas desse mundo, para você ser um cidadão do céu. E o cidadão do céu, irmão, é diferente do cidadão da terra. Nós vemos a diferença. Então, que nós possamos nos revestir da armadura de Deus. Como? Orando, vigiando, amando, buscando ao Senhor, perdoando. O nosso alvo é Cristo, né? Eu não estou dizendo que é errado ir para o monte, não. Até eu também vou. Eu estou dizendo errado é a pessoa dizer que vai receber no monte. A Bíblia não diz isso. Você recebe aonde você tem que receber. Não é você que vai escolher o lugar que Deus vai te abençoar, mas é Jesus que determina aonde você tem que ser abençoado. A Bíblia diz que quando nós estamos dormindo, o Senhor está preparando para nós o alimento de manhã, o nosso pão. A Bíblia diz que o Senhor cuida de nós até quando nós estamos dormindo. Esse é o Deus que nós servimos, irmão. É o Deus que tudo pode, é o Deus do impossível, é o Deus que move as águas. Assim como ele foi com aquele povo que abriu um caminho lá no Mar Vermelho, ele não mudou, né? O homem pode ter mudado, mas Jesus jamais mudará. Então que Deus nos abençoe e nós possamos a cada dia sempre nos revestir da armadura do Senhor e saber que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra a potestade. O Senhor nos chamou para pregar o Evangelho, para pregar boas novas de salvação, para fazer a diferença. Então agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Maravilhosa. Nós vamos obedecer, aleluia, o caminho do Senhor, né, irmão? Grande tem sido as bênçãos de Jesus para nós. E que Deus abençoe também as corteirinhas que aqui vieram, abençoe nosso irmão Lucas, ele não quis cantar hoje. Acho que ele vinha cantar, né, para ser o grande pregador, como a mamãe o papai, né, irmão? Aleluia. Eu quero perguntar, irmão Roberto, se ele pegou alguma visão. Olha, eu tive uma visão, glória a Deus, mas não cheguei a contemplar toda a visão, tudo o que Deus tinha. Sabe por quê? Porque as meninas se desligaram. Quando elas chegaram lá na frente, glória a Deus, acendeu uma luz sobre elas. Farol de luz sobre elas. Só que elas se desligaram e Deus não mostrou o que tinha que mostrar com elas. Deus não mostrou porque elas se desligaram. Se elas cantassem de 2 a 2, louvassem a Deus, Deus completava o mistério que Ele tinha com vocês. Agora tem obra, né, com elas. Agora, ouviu? Porque aquela luz apareceu sobre as 4, lá no grupo do Deus Puro. Apareceu a luz sobre as 4. Então, é plano que Deus tem, né? Está preparando e preparando. Vocês são daqui mesmo? Mora aqui perto? Mora aqui pertinho? Então venha às terças e domingo, vem aqui,
para você louvar Deus direitinho. Nós temos uma alerta agora, Para Deus mostrar algo que você tem para mostrar para você. Porque Ele completou hoje, justamente por causa de vocês se desligaram. Ouviu? Mas a luz sobre vocês Maria apareceu. não teve nome, não? Glória a Jesus. Então vamos ficar de pé. Glória a Deus, está na boa hora, né? Aí da manhã